Olá, meus queridos, bom dia. Então, a gente vai dar sequência aqui, né, nessa correção da atividade para a gente poder andar mais rápido, né, nos nossos conteúdos. Quem estava na sala, a gente começou, né, ali a correção das duas primeiras questões, e quem não estava na sala vai aproveitar agora este vídeo. Eu peço para vocês que façam essas atividades e estejam com elas completas na nossa próxima aula, que será na próxima quinta-feira, né? Quinta-feira. Aí, no lugar desta aula de educação física, a primeira aula não será educação física, e sim será aula de história, certo? Aí foi porque foi um erro de digitação. Então, pegando aqui na nossa correção, deixe-me só abrir aqui rapidinho. Vocês podem pegar o módulo de vocês aí, na página 435, para começarmos aqui a correção. Então, essa questão de número 1, né, com base aqui neste vídeo, neste cartaz, a gente tem um cartaz aqui ao lado, né, um pôster, convocando os paulistas a participarem da Revolução de 1932. A primeira pergunta refere-se, né? Que razões motivaram a esse movimento? Que movimento fala? Está falando da Revolução Constitucionalista que ocorreu em São Paulo, aí no ano de 1932, né? Como para quem estava na sala, a gente já respondeu, que foi a insatisfação com a política varguista, ou seja, com a política de Getúlio Vargas, principalmente como interventor pernambucano que governava o estado de São Paulo, e com a perda do prestígio nacional na política, levaram os paulistas a esta revolução. Qual o significado da sigla NMDC estampado no cartaz e por que ela foi colocada no cartaz da Revolução Constitucionalista? Então, esta sigla, ela representa o nome, né, dos estudantes, de 4 estudantes que foram mortos no confronto contra as tropas federais. Esses estudantes, né, as siglas dos 4 nomes, que é Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Então, esses são os nomes, né, dos jovens estudantes que estavam ali na Revolução. Então, este nome, né, esta sigla, ela foi colocada aí provavelmente para poder simbolizar a luta, né, e simbolizar a morte desses jovens. Quais foram os resultados que os paulistas conseguiram com o movimento? Primeiramente, o interventor foi substituído, depois outras reivindicações foram atendidas, como a elaboração de uma nova Constituição outorgada em 1934. Então, aqui, a gente tem quais foram as conquistas deles, né? O que eles conquistaram com esta luta. O interventor de São Paulo, o interventor pernambucano, foi substituído, e depois a gente teve uma nova Constituição que foi outorgada aí em 1934. Anauê, em tupi, significa você é meu irmão. Anauê, a gente já tem até uma canção que diz isso, né? Anauê, aí, significa dizer você é meu irmão, em tupi. Observe a capa da revista Anauê, de maio de 1935, e escreva 3 aspectos da imagem que fazem referência à ideologia nazifascista, que marcava a IB. Então, aí nós temos, assim como as ditaduras nazistas europeias, o IB defendia a militarização e o fortalecimento do Estado, o conservadorismo e o nacionalismo exacerbado e o cristianismo, né? Então, está aqui, neste cartaz, nesta imagem, vocês podem perceber aí a referência, né, ao conservadorismo, ao fortalecimento do Estado, à militarização, né, ao nacionalismo exacerbado, ou seja, exagerado, e também ao cristianismo. Analise o gráfico
e respondo ao que se pede. Então, aqui na cor verde, a gente tem a agricultura, na cor roxa, a gente tem a indústria, né? Esse gráfico corresponde ao crescimento anual da agricultura e da indústria no Brasil. Então, aqui a gente tem na escala, né? Na vertical, a gente tem a porcentagem. E na horizontal, aqui, a gente tem a porcentagem conforme aí a agricultura e a industrialização em cada período. E aqui embaixo, né, corresponde aos 2 anos, 1920 e 1940. Então, quais foram as principais transformações ocorridas no cenário econômico do Brasil durante a década de 1920 e 1940? Então, observe aqui no mapa, em 1920, a agricultura familiar estava com 79%, né, no crescimento na economia do país, enquanto a indústria em 21%. Em 1940, 20 anos depois, a gente tem uma queda da agricultura e um alavanco aqui, né, uma subida do que da indústria. Então, houve um grande incentivo à industrialização do país, o que resultou na diminuição. Eu acredito que foi a internet que caiu. Então, vamos voltando aqui. Voltando. Deixa eu pegar novamente aqui onde nós paramos. Então, relacione as projeções do gráfico com a política varguista do período. Então, na questão da letra A gente vai ver o quê? Que houve um grande incentivo do que na indústria, né? Após aí no cenário econômico, né? Então, houve um grande incentivo para a industrialização, e aí, qual foi o resultado disso? Nós tínhamos o quê? Uma diminuição da agricultura, do crescimento da agricultura. Relacione as projeções do gráfico com a política varguista do período. Então, Vargas conseguiu apoio financeiro dos Estados Unidos e contraiu empréstimos que foram investidos na criação de grandes indústrias estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional e o Conselho Nacional de Petróleo. As empresas de base criadas no governo vaguista incentivaram a criação de outras empresas. Então, com Getúlio Vargas, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Aqui a gente começa aquela visão que a gente vai ter posteriormente, eu não sei se em geografia vocês já viram isso, que é a questão da dívida externa. Então, começa-se aqui, né, uma dívida que os Estados Unidos começam a investir no Brasil, nas indústrias brasileiras. Então, a gente vai ter um crescimento aqui nas indústrias. Leia o texto sobre a influência dos rádios nas casas brasileiras na década de 1930 e depois responda às questões propostas. Atualmente, porém, o centro de uma residência é determinado pelo rádio. É este que indica qual o ponto de reunião. Se o rádio estiver na sala de visitas, ali também estarão os habitantes da casa. Mude-se o aparelho para a sala de jantar e tanto os moradores como as próprias visitas ali estarão ao seu redor. Sem o rádio, ninguém mais passa. Alcântara Neném, o lugar preferido, Jornal Diário Carioca, 28 de agosto de 1937. Qual era a importância do rádio segundo o texto? O rádio tinha uma importância fundamental na vida política e doméstica das pessoas, pois elas se reuniram para escutar as notícias. E aqui a gente tem um fator muito importante, principalmente como a gente vai olhar nos dias de hoje, que é a questão da comunicação. E a maneira como a mídia, ela interfere muito na sociedade. Então, o rádio, o texto, ele vai mostrar isso para nós, sendo aí naquele período algo muito importante para a comunicação,
né, para a mídia. Então, o rádio, as pessoas, elas escutavam muito o rádio, elas ouviam o rádio, paravam para escutar o rádio. Hoje, a gente tem o quê? O celular na nossa mão, não é isso? A gente tem aí a internet o tempo todo, o tablet, o computador, aonde a gente tem as informações. E temos também a televisão, né, que depois do rádio vai vir a televisão, vai vir os jornais, e as pessoas têm isso como fundamental. E até o próprio rádio. Muitas pessoas hoje em dia, mesmo que vai ouvir bestagem lá no programa de meio-dia da Rádio Ponto FM, param para escutar, porque talvez vai ter uma informação também importante. E essas questões, elas interferem também na nossa opinião. Essa questão, por exemplo, da fake news, até desvendar que é uma fake news, já se enrolou muito e as pessoas acreditam naquilo que fala. Então, aquilo que o William Bonner fala no Jornal Nacional é verdade, né? A gente acredita porque é verdade, porque é o William Bonner que está falando. Aquilo que Júlio Guedes fala lá no rádio é verdade, porque é Júlio Guedes que está falando, entendeu? Então, a gente cria isso. Então, o meio de comunicação é algo, a mídia, ela consegue manipular a sociedade. E aqui o autor, ele traz isso fazendo referência ao rádio, utilizado aí na década de 30. Então, qual era a relação do rádio com a política varguista? Vargas utilizava a programação das radiofusoras do país inteiro para veicular suas propagandas governamentais, seu programa diário e principalmente por meio do DIP, a ideologia do Estado Novo. Então, a gente tem Vargas aproveitando, né, das radiofusoras aqui, como uma maneira de propagar a sua política, de fazer a sua política, a propagação, né? Fazer circular ali as informações dos seus interesses, principalmente o que? A ideologia do Estado Novo. Explico os 2 episódios da história do Brasil citados a seguir. O Plano Collor foi o plano divulgado pelo governo vaguista, que afirmava existir uma conspiração comunista em andamento no Brasil, com o objetivo de tomar o poder. O plano era falso e teria sido criado por militares integralistas apoiadores do próprio governo. O queremismo, que foi um movimento popular ocorrido em 1945, que exigia a permanência de Getúlio Vargas no poder. No entanto, de alguma forma, esse movimento contribuiu para a sua queda, uma vez que fortaleceu a oposição de Vargas. Leia a frase escrita por uma mulher, a revista Nauer, sobre o sentido de pertencer ao integralismo na década de 1930. O integralismo fará de nós mulher culta, inteligente, útil e à sociedade. O integralismo fará de nós mulher culta, inteligente, útil à sociedade. Pérez, Nari, Nilza, Integralismo e a Mulher, Anauê, página 8, julho de 1936. Explique a relação entre a frase e as discussões ocorridas nesse contexto. Então, na década de 1930, os papéis sociais atribuídos às mulheres estavam sendo revistos em razão do crescimento das sociedades urbanas e da participação feminina no mercado de trabalho. Tudo isso fazia parte de um projeto político de construção de uma nação, né? Então, observe que essa visão integralista, né, aí voltando o olhar para a mulher, o que? A mulher culta e inteligente, ela se tornaria o quê? Útil à sociedade, ou seja, as outras mulheres não têm utilidade. Não é verdade? É o que a gente pode infringir a partir daí. Então, no desafio, a gente tem algumas questões de vestibulares, né? Sesgran Rio, no Rio de Janeiro. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas, em 1937, pode ser associado né, letra A radicalização política do período representada pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, de orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, AIB, de orientação fascista. Então, aqui a associação, né, deste Estado Novo, implantado pelo bloco
de Getúlio Vargas, né, na década de 30, aí no ano de 1937, está associado que a Aliança Nacional Libertadora, como a gente viu que foi a ANL, né, que tinha uma orientação comunista, que tinha princípios, né, comunistas aqui, e a ação também, a ação integralista, que era a IB, que tinha o quê? Uma orientação fascista, né, que privava aqui pelos princípios do fascismo. FGV São Paulo, em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Vargas recebeu Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do diário do presidente. À noite recebi o Oswaldo. Disse que o governo americano não nos daria auxílio porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essas desconfianças e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas. Getúlio Vargas, Diário de São Paulo, Rio de Janeiro, siciliano. A respeito desse período, podemos afirmar, com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes dos regimes nazifascistas. Então, observe que a gente tem aqui, né, Vargas, né, não se deixando aqui influenciar pelas outras pessoas para, vamos dizer assim, não ir de encontro àquilo que ele buscava, né? E aí ele tem o quê? Existiam simpatizantes, pessoas simpatizantes ao nazifascismo, né? A ideia fascista que se tinha naquela época. E ele preferiu, né, deixar-se aí influenciar por estes. A UFPB, o governo Vargas tornou-se sinônimo de intervenção estatal. Embora essa política intervencionista tenha adquirido força no Estado Novo, pode ser percebida durante toda a chamada Era de Vargas. Sobre a Era Vargas, é correto afirmar, período de Getúlio Vargas, né? O movimento sindical passou a ser tutelado já no início do primeiro governo Vargas, com a lei de sindicalização, março de 1931, e em decorrência, o sindicato tornou-se um colaborador do Estado com o objetivo de intermediação e atenuação do conflito entre capital e trabalho. A resposta correta é a letra B, acerca do período Vargas aí. Então, fazendo um resumo, a gente tem a Era de Vargas de 1930 a 1945, 15 anos aí de governo. Primeiro a gente teve um governo provisório, que foi de 1930 a 34, ausência constitucional, não tinha Constituição, chega ao poder por meio da Aliança Liberal, né, não houve voto direto, e Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Revolução Constitucionalista de 1932, uma frente única paulista, substituiu o interventor pernambucano, como a gente viu. Constituição daqui, né? A partir dessa revolução, conseguiu-se a Constituição de 1934, que foram as leis trabalhistas, o voto secreto e obrigatório, eleições diretas, criação de sindicatos, federalismo e nacionalização dos recursos minerais e hídricos. Depois a gente teve o período governo constitucional, que aqui ele já recebeu o voto, então eleito pelo povo, pelo voto indireto. Ação integralista brasileira, lema Deus, Pátria e Família, defendia a militarização do Estado, aqui é a IB, né? Ideologia nazi-fascista, apoiava Vargas e espaço para as mulheres, como a gente viu lá, né? Depois a gente tem uma aliança nacional libertadora, que foi a ANL, que tinha uma visão comunista, intentona comunista, e presos e expulsos do país, como a gente vai ver o caso de Júlio Prestes e Olga Benário.
E o plano Correm, que foram o levante comunista, uma nova Constituição, o cancelamento das eleições e a instituição do novo Estado. De 1937 a 1945, a gente tem um Estado novo, nacional desenvolvimentismo, que foi a criação das empresas estatais, a CLT, né, que é aqui a consolidação das leis trabalhistas, né, aqui na CLT, tá vendo? Então, a Constituição das Leis Trabalhistas. A gente vai ter salário mínimo, licença maternidade, férias remuneradas, jornada de trabalho de 8 horas e proibição de greves. Os indígenas, modelo de cidadão, marcha para o oeste, educação e propaganda, né? Criação do DIP, utilização do rádio e educação exclusiva para as mulheres. Fim do Estado Novo, Força Expedicionária Brasileira, FEB, queremismo, convocadas eleições e a renúncia termina aqui o período de Getúlio Vargas. Certo? Então, façam as correções direitinho, né? Atentem-se, coloquem tudo direitinho. Na quinta-feira, eu quero ver todas essas atividades prontas, certo? Um forte abraço aí para todos e até o nosso próximo encontro, melhor até quinta-feira, na nossa próxima aula.